Olá pessoal, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o problema vampiros, que é esse problema aí que tá no Huxley, problema 659, um problema que caiu na maratona. Eu espero que vocês, primeiro, obviamente, né, deem uma lida para a gente saber o que é que a gente vai discutir, e na sequência a gente, depois que você terminar de ler, você volta para cá. Então vamos lá. Alguns pré-requisitos para a gente começar. Primeiro, você precisa saber fazer multiplicação de matrizes com dimensões diferentes. Ou seja, eu não estou só pedindo para multiplicar uma matriz por ela mesma, não. Você multiplica matrizes de dimensões diferentes. Você vai ver que esse algoritmo, dependendo da forma que você faz, mas aproximadamente n ao cubo. Então, se você estiver fazendo alguma coisa diferente de n ao cubo, ou próximo disso, tem alguma coisa estranha. Então, aprenda a fazer multiplicação de matrizes primeiro. Depois, você aprende a fazer exponenciação de matriz, ou seja, pega uma matriz e eleva ela a 10, pega uma matriz e eleva a 1000, eleva ela a um número grande, tá? E tem uma técnica para fazer isso que é chamada, você faz a exponenciação elevando ao quadrado. Essa é uma abordagem de dividir e conquistar para fazer isso, que você faz a exponenciação de matrizes em log de n, onde n é o número que você vai elevar a matriz. Tá? Então, se você quiser elevar a matriz a 1000, você vai fazer log de 1000 operações de multiplicação de matrizes para isso. Então, aprenda essas duas coisas antes. Além disso, para resolver esse problema do vampiro, a gente vai utilizar cadeia de Markov. Então, é bom você dar uma lida também em como que faz, como é que é um pouquinho da teoria de cadeia de Markov. E aí tem um vídeo muito bom no YouTube, pelo menos eu achei didático, tá nesse link aqui, tá? YouTube, esse link que está aqui na sua frente. Então, nesse vídeo, ele apresenta um problema. E é esse problema aqui que eu vou fazer só uma rápida revisão do problema que ele fez, da forma como ele fez, para a gente pegar essa mesma estratégia que ele modelou lá e a gente modelar o nosso problema do vampiro. No vídeo, ele diz o seguinte, tem um fabricante de sucos que controla 20% do mercado e eles vão fazer uma campanha de publicidade, né, super agressiva lá. E aí eles concluem que alguém usando a marca A vai permanecer utilizando a marca A com 90% de probabilidade. Então eu vou só desenhar isso aqui para a gente ficar mais fácil de discutir. Então, se alguém está com a marca A, aqui a marca, opa, a marca, vou botar aqui embaixo, tá? Alguém está utilizando a marca A, ele permanece na marca A com 90% de probabilidade. Então, permanece na marca A com 0,9 de probabilidade. E alguém que não usa a marca A, vou chamar esse alguém que não usa a marca A de A', né? Que é até como ele usa lá. Então a linha são todas as outras marcas. Tá? A linha. Alguém que não usa a marca A, ou seja, alguém que está aqui em A', vai migrar para A com 0,7 de probabilidade. Então esse cara vem para cá com 0,7 de probabilidade. Então, obviamente, as probabilidades complementares, né? Então, nesse caso aqui, alguém que usa a marca A vai continuar usando a marca A com 0,9, então tem 0,1 aqui que vai mudar, vai passar para outra marca. E aqui, se tem 0,7 que muda, então tem 0,3 que ficam. 0,3. Então essa aqui é a forma da gente representar esse problema. Numa cadeia de Markov, vocês vão ver lá no vídeo que ela tem algumas coisas importantes, né? Uma dessas coisas importantes sempre você vai prestar atenção a isso. Então ela tem um conjunto de estados, tá? Então, conjunto de estados. Ela tem a probabilidade do estado inicial, ou seja, como é que começam as coisas. Então vou chamar assim de probabilidade do estado inicial.
inicial, ou seja, nesse caso aqui, quando começou a campanha, quanto que quantas pessoas usavam a marca A e quantas pessoas usavam as outras marcas? Essa é uma coisa que a gente tem que descobrir no problema. E você tem as probabilidades de transições entre os estados, que é justamente isso aqui que ele acabou de dar. Ou seja, se você está num determinado estado, qual a probabilidade de transição? A cadeia de Markov, a probabilidade de transição, ela só depende do estado atual. Tá? Então ela não depende das decisões anteriores. É só a partir do estado atual qual a probabilidade de você mudar para um estado e permanecer no mesmo. Então essas aqui são as 3 coisas importantes aqui na cadeia de Markov para você observar. Então vamos chamar aqui a probabilidade de transição entre os estados. Opa. Vou apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Pronto. No exemplo, se a gente prestar atenção, a gente vai ver lá que no início o fabricante de sucos possui 20% do mercado. Ou seja, esse seria o conjunto de estados, né? Seria 2, vamos começar aqui, o conjunto de estados seria ou você está na marca A ou você é usuário de outras marcas, então seriam 2 estados, A e a linha. O estado inicial seria exatamente colocar aqui S0, que seria o seu estado inicial, que é quantos por cento estariam na marca A. Então, no início ele diz que 0,2, ou seja, 20% usa a marca A e a marca A', consequentemente, tem 0,8. Então, esse é o seu estado inicial, certo? A sua probabilidade do estado inicial. Então, você mata esse ponto aqui e você o conjunto de estados, que é justamente A e A'. E a probabilidade de transição é esse diagrama aqui de mudança de estados, né? Que eu vou representar esse diagrama só um pouquinho diferente, vou colocar ele numa forma de uma matriz, tá? E essa matriz a gente vai fazer assim, ó. Nesse pedaço aqui, eu vou representar a origem, então eu vou dizer aqui que ou você está em A, ou você está em A', certo? Aqui eu vou dizer a matriz. Então, essa aqui vai ser a sua origem, tá? Essa aqui vai ser origem. Isso aqui vai ser origem. E aqui é para onde você vai. Então você pode ir de A para A ou de A para A'. Então nesse caso aqui, se eu for de A para A, qual é a chance de eu ir de A para A? A para A, a probabilidade, 0,9. 0,9. De A para A', 0,1. De A' para A' para A, 0,7. E de A' para ficar em A', 0,3. Perceba que se você somar as linhas aqui vai dar sempre 1, né? Que as probabilidades são complementares. Bom, então a gente já tem tudo aqui para esse problema, para as nossas propriedades ali da cadeia de Markov. Então a questão é a seguinte, dado um período de tempo, no problema, se não me engano, ele fala que são semanas, mas não importa tanto, como é que vai estar a situação do mercado dada essa situação inicial? Dado que você está nesse estado inicial, dado que você muda de estado com essas probabilidades, como é que você prevê quantas pessoas estarão usando a marca A e usando a marca A' ou as outras marcas depois de N períodos, depois de várias semanas, né? Vamos fazer a conta aqui primeiro para a primeira semana. E aí, mais uma vez, eu peço para vocês olharem lá toda a parte matemática disso. Mas aqui a gente sabe que S1, que é a probabilidade do período 1, né, como é que vão estar os estados, vai ser exatamente S0, que é o período anterior, vezes essa matriz de probabilidade de transições. Que essa matriz aqui, vou até botar numa outra cor, a gente chama essa matriz aqui de P. Então, esse cara aqui todo é P, esse cara aqui é S0, certo? Então, S1 vai ser nada mais do que multiplicar esse vezes essa matriz. E aí, a multiplicação de matriz simples, né? Que eu multiplico linha vezes coluna. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual vou colocar só aqui do lado para a gente ver. Vai ser 0,2
0,8 vezes 0,9, 0,1, 0,7, 0,3. Então dá 0,2 vezes 0,9, isso aqui vai dar igual a 0,2 vezes 0,9 mais 0,8 vezes 0,7. 0,8 vezes 0,7. Então isso aqui é uma coordenada. A outra que vai estar aqui, que eu fiz errado aqui, deveria caber, eu vou colocar aqui meio espremido, vai ser de novo 0,2 vezes 0,1, 0,2 vezes 0,1 mais 0,8 vezes 0,3. 0,8 vezes 0,3. Então, isso aqui vai dar igual a 0,74 vezes 0,04, que dá essa parte aqui, e isso aqui dá 0,26. Essa conta eu já fiz antes, tá? Não estou fazendo de cabeça, não. Então, S1 é isso aqui. Ou seja, depois de um período, ou seja, uma semana de campanha, 74% das pessoas estarão usando a marca A e 26% a marca A linha, ou seja, as outras marcas, né? Então estarão nesses dois estados. E depois de mais uma semana, como é que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos calcular S2. S2 é igual a S1P. Então S2 vai ser igual a S1, quem é S1? Dá 0,74, 0,26 vezes P, que é essa mesma matriz aqui de transição. Então vamos lá, 0,9, 0,1, 0,7, 0,3. Então isso aqui vai dar, para simplificar, eu já fiz essa conta aqui para não ficar, mas é a mesma lógica, tá? Então dá 0,848 e 0,152. Então esse é S2. Quem seria S3? Ora, S3 seria S2P. E a gente ia fazendo isso assim, continuamente, né? Só que se você parar aqui para observar, S3 é S2P, mas quem é S2? Ora, S2 é S1P, então vou substituir aqui, tá? Então S3 eu vou colocar como S2, eu sei que é S1P, então vou só fazer uma substituição aqui, então vou colocar S1P, P, né? Então S3 é S1P ao quadrado. Ora, mas quem é, por sua vez, S1? S1 é justamente S0P. Então, eu posso dizer que S3 é igual a S1, vou substituir aqui, então vai ficar S0P vezes P2. Ou seja, é S0P3. Então, S3 é S0P3. De uma forma geral, o que é que você pode dizer com isso aqui? Você pode dizer que Sn é igual a S0Pn. Né? Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai usar para resolver o nosso problema lá dos vampiros, usando cadeia de Markov, né? Então, com isso aqui, você pode, por exemplo, se você quiser saber como é que vai estar a situação daqui a 1000 semanas, você eleva isso aqui a 1000. Você pega a sua matriz de transição, eleva a 1000, e a partir do estado inicial você obtém um novo estado, que vai ser o estado daqui a 1000 semanas, por exemplo. O que acontece muitas vezes é que, depois que você sai multiplicando essas situações, em alguns casos, a matriz vai estabilizando, que é o que ele chama de matriz estacionária lá na cadeia de Markov. E aí você não precisa de fato fazer a elevada a 1000 vezes para perceber. Em alguns casos, esses valores aqui que a gente vai obtendo, S1, S2, S3, eles vão convergindo para um determinado valor, eles vão estacionando até um ponto que realmente estaciona, tá?
Mas eu vou ignorar essa discussão por enquanto e vamos partir nesse momento agora para o nosso problema dos vampiros. Né? Subir a tela aqui um pouquinho mais, para a gente esquecer essa parte aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte. É uma revisão, na verdade, tá lá no vídeo do Cidadão. E vamos começar com a parte de vampiros. No nosso vampiro, então, lembrando, né, os 3 pontos importantes aqui da cadeia de Markov, que são esses 3 aqui. O conjunto de estados, a probabilidade do estado inicial e a probabilidade de transição. Então, o que a gente tem que identificar no nosso problema dos vampiros é justamente isso. Quem são esses 3 caras? Quem é o estado, quem é o estado inicial, quem é a probabilidade de transição. No nosso caso, ele diz o seguinte, ele diz, olha, cada jogador tem o EV1, é o nível de vida lá do jogador 1, então você tem o EV1, você tem o nível de vida do jogador 2, você tem o A, que é o ataque, né? Aí você joga o dado, se tiver menor ou igual que o A, o jogador 1 ganha, né? E o D, que é o dano, que é a quantidade que você tira de um e do outro. Então, a primeira pergunta é, quem são nossos estados? Quem são os estados nesse problema? Se a gente considerar uma possibilidade, é o considerar a quantidade de pontos do jogador 1 como estado, do EV1. Né? Então, se eu fizer isso, o que eu posso dizer? Ora, quando é que o jogador 1 perde? Ele perde quando ele fica sem energia. Né? Então ele perde quando o EV dele fica zero. Então eu vou colocar aqui EV. Quando o EV do jogador 1 fica zero, significa que ele perde. Quando é que ele ganha? Ele ganha quando o EV dele fica a soma do EV original, ou seja, ele fica EV1 mais EV2. Quando a energia do jogador 1 fica igual a EV1 mais EV2, ou seja, os dados iniciais, significa que ele ganha. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode modelar os estados fazendo como se fosse da mesma forma que a gente fez no anterior. A gente tinha o A e o A', só que nesse caso aqui eu não tenho só dois, eu tenho vários. Né? Então eu tenho, por exemplo, 0 significa que se ele está no estado zero, se a energia dele está no estado zero, significa que ele perdeu. Né? A energia pode estar no estado 1, se ele tiver um só, pode estar no estado 2, pode estar no estado 3, pode estar no estado até no máximo EV1 mais EV2. Esse é o último estado que ele vai estar. Né? Então, isso aqui é o nosso estado. Pode ser você usar isso aqui para representar o estado do seu jogo. O segundo ponto é o seguinte. A gente já sabe a probabilidade dele perder ou dele ganhar, não sabe? Sabe. Porque a probabilidade dele vencer vai ser quem? Vai ser exatamente AT, né? Não é A, não, é AT. Vai ser exatamente o valor que ele der do AT dividido por 6. Não é isso? Por exemplo, se o AT dele for 5, se você jogar o dado e der 1, 2, 3, 4 ou 5, ele ganha. Então é 5 sobre 6, é a probabilidade de jogador 1 vencer. E a probabilidade dele vencer aquele jogo, tá? Aquela rodada, não o jogo inteiro, óbvio, que é isso que a gente quer saber. E a probabilidade dele perder é igual a 1 menos a probabilidade dele vencer. Então isso aqui já dá de graça ali pra gente. E quem é a nossa matriz de transição? Essa que é a pergunta, né? Quem é a nossa como é que a gente vai fazer a matriz de transição entre os estados? Ora, isso é simples também, porque eu sei que se ele ganha, o que acontece? Vamos supor que ele esteja com o nível de energia 1. Se ele ganha, ele vai para qual estado? Ora, depende da quantidade de dano que ele vai receber. Se ele está no nível 1 e o dano for 3, por exemplo, ele vai para o estado 4, porque ele vai ganhar 3 naquele de energia, né, do seu inimigo, e ele vai para o estado 4. Então, a transição vai ser definida justamente pelo T. Então, para deixar isso mais claro, vamos pegar o exemplo, tá? Um exemplo até que tem lá lá nos exemplos de entrada e saída. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo da entrada é o seguinte: é 1, 2, 1 e 1. Vou subir um pouquinho aqui, tá? Já estão aí. Qualquer coisa, a gente volta depois.
deixar só, espera assim. Exemplo 1, 1, 2, 1, 1. Né? Então isso aqui significa o quê? Só para a gente deixar isso bem claro. Isso aqui significa que o EV1 é igual a 1, que o EV2 é igual a 2, que o ataque é igual a 1 e que o dano é igual a 1. Então é isso. Quem são os estados? Ora, eu disse, né? O estado 0 é quando ele perde. E eu sei quem é o último estado, que é o 3, que é 1 mais 2, que é a soma desses dois. Significa que ele ganha o jogo só quando ele tem pelo menos 3. Então, o estado vai de 0 a 1, 2, 3. Então, é isso aqui. Ó. Isso aqui são os seus estados. O que é que a gente sabe? A gente sabe que se ele perder, acaba o jogo. Então a chance de ele chegar com energia em 0 e sair daqui é nenhuma, né? Porque na hora que ele chegou em 0, acabou o jogo. Então se ele chegar em 0, 100% de chance de ele permanecer em 0. E a mesma coisa em 3. Se ele chegar a energia em 3, ele ganhou o jogo. Ele não perdeu, ele ganhou. Então, se ele chegar em 3, acaba o jogo. Então, a probabilidade de transição nesses dois estados é sempre 1. E o que mais? A gente sabe que o dano aqui é 1. Né? Então, o que é que você faz? Você começa a imaginar. Bora, se ele tiver 1 de energia, o que é que pode acontecer? Ele pode ganhar ou perder. Então, se ele ganhar, ele ganha quanto? Ganha 1, porque o dano é 1. Então, ele vai para o estado 2. Qual a chance que ele tem de ganhar? Ora, a chance que ele tem de ganhar é justamente AT sobre 6. Então, a probabilidade dele ganhar, nesse caso, é 1 sobre 6. E a probabilidade dele perder é 5 sobre 6. Então, a chance dele, se ele está no estado 1, dele ganhar é 1 sobre 6. E a chance dele perder, que é justamente o contrário aqui, é 5 sobre 6. A mesma coisa aqui, se ele estiver no estado 2, a chance de ganhar é 1 sobre 6 e a chance dele perder, só que se ele perder ele só perde 1, né? 5 sobre 6. De 3 ele não sai, de 0 ele não sai. Pronto, a gente fez aqui o nosso conjunto de estados para o problema. E aí o que é que você pode fazer? Agora você representa a sua matriz de transição. Então a sua matriz de transição agora vai ter 0, são 4 estados, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, fazer aqui, eita, faz de conta que isso era uma reta. Faltou um aqui, ok. Então, de 0 para 0, ela é 1, né, de transição, e de 0 ele não vai mais para nenhum lugar. A mesma coisa você já pode fazer aqui no 3, de 3 para 3 é 1, e de 3 ele não vai mais para nenhum lugar. De 1 ele pode ir para 0 e para 2. Então, de 1 ele vai para 0 com 5 sextos de chance, de probabilidade. 5 sextos. De 1 para 1 não tem nenhuma possibilidade de ele ficar parado. De 1 para 2, de 1 sexto. E de 1 para 3 não existe essa possibilidade também. De 2 ele não tem como ir para 0, porque o dano é 1. Se o dano fosse 2, por exemplo, ele poderia eventualmente até vir para 0, mas nesse caso não tem, então 0. 2 ele pode vir para 1, pode, com probabilidade de 5 sextos. 5 sextos. De 2 ele pode ir para 3, 2 para 2, 0. E de 2 ele pode ir para 3 com probabilidade de 1 sexto. 1 sexto. Ok, então essa é a nossa matriz de transição P. Tá? Essa é a nossa matriz de transição P. E agora, outra questão. Quem é o seu estado inicial? As probabilidades do seu estado inicial. Como é que você vai representar aqui o seu S0? Essa é uma sacadinha. Uma coisa que você pode fazer é, se você tem 4 estados, né, o que você pode dizer? Qual a probabilidade de você estar em cada um deles? Mas nesse caso, o problema é totalmente determinístico. Ele diz a você qual é o estado inicial. Em que estado inicial você está? Você está no estado inicial da sua energia vital, que vale 1. Então, se a gente fosse representar o estado, você diria o seguinte, ó,
0, 1, 2, 3. Qual a probabilidade de você estar em cada um desses estados? Ora, a gente sabe que ele está no estado 1, então isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Porque ele está no estado 1. Se ele tivesse um 2, isso aqui seria 1. Né? Então essa aqui é a ideia. Então esse cara aqui é o seu S0. Então o que é que você precisa fazer agora? Uma vez que você descobriu a sua matriz de transição, você tem o seu estado inicial, você pode imaginar como é que, em que estado você estaria depois de muitas rodadas. Né? Quantas rodadas você poderia fazer essa conta? Uma ideia, por exemplo, é você olhar o tempo que você tem lá estimado no problema. Você tem 1 segundo para responder. Né? Então, por exemplo, se você fizer essa conta depois de mil iterações, depois de 1000 jogadas, né? Ou seja, você fizer o seu n igual a 1000, qual é a consequência que você vai ter? Você sabe que o seu Sn, o seu estado, né, vai ser igual a S0 P elevado a n. Então você teria que fazer essa multiplicação dessa matriz aqui elevado a 1000, né, se você usar n igual a 1000. Só que essa operação de exponenciação você faz em log de n. E uma multiplicação de matrizes, né, você faz de que tamanho? Do tamanho dessa quantidade de linhas e colunas que ela tem. Quantas linhas e colunas que ela tem é a quantidade de estado. Qual é a quantidade de estado? É V1 mais V2. Não é isso? Então você faz essa multiplicação de matrizes, né, que você vai fazer log de n vezes uma multiplicação de matriz, que é dessa ordem aqui. A multiplicação de matriz nesse caso é ao cubo. Né? Então você teria uma ordem estimada aí de grandeza e isso aí vai dar certo. Qual vai ser a resposta do seu problema? Quando você fizer isso aqui, você vai obter um SN. Um SN vai ser um array, um vetor, né, que vai ter essas 4 probabilidades aqui, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 nesse caso. Você vai saber a probabilidade dele ganhar vai ser o número que tiver aqui, ó, porque é a probabilidade dele que você esteja no estado 3, que é justamente o estado que você ganha, depois de 1000 rodadas. Então, essa que é a lógica para você resolver esse problema. Espero que vocês tenham entendido e consigam fazer a questão agora.